Notícias Net, onde você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. No começo do ano, uma crise sanitária sem precedentes se instalou nos hospitais do Amazonas. Com os casos de Covid-19 fora de controle, começou a faltar oxigênio para os pacientes em Manaus. A falta de cilindros para pacientes com Covid provocou mortes e deixou o país estarrecido. A vacinação avançou de forma lenta e o número de óbitos provocados pela pandemia cresceu fortemente. O total de mortes chegou a passar de 4.000 em um único dia. Desde a chegada da pandemia ao Brasil, já são mais de 600.000 vidas perdidas por causa da Covid-19. Mais um ano termina com milhares de famílias em luto. A crise na saúde teve consequências na política. Uma CPI no Senado foi aberta para investigar a gestão da pandemia pelo governo federal. Houve embates entre senadores a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Depois de 6 meses de muitos depoimentos, polêmicas e bate-boca, a comissão chegou ao fim. O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 10 crimes. Entre eles estão infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo e crimes contra a humanidade. Ainda na política, as mudanças no primeiro escalão do governo continuaram. Eduardo Pazuello deixou o Ministério da Saúde. Semanas depois, foi a vez do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, renunciar. Após uma gestão marcada por polêmicas, especialmente sobre o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira e o desmonte de programas de proteção ambiental, Ricardo Salles deixou o Ministério do Meio Ambiente. Já o presidente Jair Bolsonaro partiu para o ataque e escolheu 2 alvos: o sistema eleitoral e ministros do Supremo Tribunal Federal. Um desfile militar inédito foi realizado em Brasília e contou com a presença de Bolsonaro. Políticos criticaram o evento, dizendo que foi uma tentativa de intimidar o Congresso. Na mesma época, os parlamentares discutiam uma proposta para modificar o sistema de votação eletrônica, alvo das críticas do presidente. A pauta pelo voto impresso acabou derrotada no Congresso. O STF e a Justiça Eleitoral abriram investigações contra o presidente, o que inflamou ainda mais sua retórica. No feriado do Dia da Independência, Bolsonaro buscou mobilizar seus apoiadores com manifestações nas principais cidades do país e redobrou os ataques contra as instituições e o sistema eleitoral do Brasil. Também afirmou que nunca seria preso. Dias depois, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, garantiu que ninguém fecharia a corte e ressaltou que o desprezo pelas decisões judiciais por parte do chefe de qualquer poder configura crime de responsabilidade. Após a afirmação de Fux, Bolsonaro divulgou uma nota intitulada Declaração à Nação. O texto explicou que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes e acrescentou que suas palavras contundentes decorreram do calor do momento. Na economia, 2021 foi marcado pela inflação acelerada e a alta dos juros. A alta dos preços obrigou o Banco Central a aumentar a taxa básica de juros, a Selic, o que prejudicou a retomada do crescimento. O dólar continuou forte em relação ao real, o que também impactou os preços, como dos combustíveis. Caminhoneiros ameaçaram com greves. Risco fiscal e crise entre os poderes da República fizeram os analistas rever as projeções. O ano, que começou com expectativas promissoras, terminou com incertezas. A Bolsa Brasileira bateu recordes em junho. Depois, caiu com força em meio à aversão ao risco. Mais um ano termina com notícias negativas sobre o meio ambiente. O desmatamento na Amazônia brasileira aumentou quase 22% entre agosto de 2020 e julho de 2021 em relação ao período anterior, marcando um recorde nos últimos 15 anos. Na área da segurança, o massacre na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, teve repercussão internacional. No total, 29 pessoas foram mortas no que foi considerada a operação policial mais letal da história do Rio.
Segundo testemunhas, algumas das vítimas foram executadas. No interior de Goiás, a caça a um assassino em série mobilizou a polícia e deixou moradores em pânico. Lázaro Barbosa, que matou uma família na área rural de Ceilândia, no Distrito Federal, acabou morto após 20 dias de buscas por centenas de policiais. E em Saudades, no interior de Santa Catarina, um ataque comoveu o país. Um jovem de 18 anos, armado com uma faca, invadiu uma creche e matou 3 crianças e 2 funcionárias. O ano de 2021 foi de perdas na política e no mundo artístico. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sucumbiu à batalha contra um câncer e morreu aos 41 anos. O pianista Nelson Freire morreu aos 77 anos no Rio de Janeiro. O músico era um dos mais conhecidos do mundo e considerado um dos melhores intérpretes de sua geração. Em novembro, uma tragédia abalou todo o país. A cantora Marília Mendonça morreu quando o avião em que viajava caiu no interior de Minas Gerais. A jovem era uma das principais expoentes do gênero sertanejo no Brasil. Milhares de fãs foram ao velório para se despedir da estrela prodígio da música. É uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu corpo. Ai, que saudade de um beija-flor. Notícias Net, onde você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo.